julgue os itens que se seguem a respeito do texto e das ideias por ele veiculadas. Então a gente vai basicamente interpretar esse texto aqui, tá? Então olha só, para atingir seu propósito comunicativo, o texto é construído com base nas tipologias textuais narrativa e expositiva. Eu achei muito interessante essa questão aqui. Primeiro que ela fala sobre o propósito do texto, tá legal? E isso, logicamente, tem fundamento na organização do texto, né? Da estrutura que você vai utilizar no texto, da tipologia textual. Então, a gente tem aqui, né, ele falou sobre a tipologia textual narrativa e expositiva. Então, olha só, logo de cara, né, quando você lê o texto, você percebe que ele está fazendo, o texto está fazendo um histórico, né? Ele vai evoluindo temporalmente, falando quando foi criado, foi passando por algumas fases, concorda comigo? E aí vamos lá. Então eu consigo ver, havendo uma evolução temporal, uma sequência de ações no passado, e vem num crescente, né, do passado aos dias atuais, você consegue perceber ali um histórico, concorda comigo? E esse histórico tem um fundamento. Qual é o fundamento? Qual é o propósito comunicativo? Fazer saber sobre o FNDE. Transmitir um conhecimento sobre o FNDE. Se eu perguntar para você o que é o FNDE, e aí você vai falar, FNDE é isso, assim, assim, assado. Ele foi criado na época tal, e aí você vai colocando a evolução. Então você transmite um saber para o leitor, né? E você, nesse saber que você transmite, que é um texto informativo, você naturalmente utiliza do recurso, da estrutura narrativa, porque você faz um histórico, faz uma evolução temporal. É esse o propósito da questão. E eu quero mostrar isso para você aqui, tá legal? Então, ele se baseia nas tipologias textuais narrativa e expositiva. O seu propósito comunicativo, você nota aqui, ó, a construção da gestão do conhecimento no FNDE. Não quer dizer que isso daqui é o propósito comunicativo do texto, mas isso você vai notar que é o título dele, né? É o título, está aqui nas bases do texto. E aí a gente vai observar realmente o que é o FNDE. E a partir daí você nota, olha, foi criado em 22 de novembro o Instituto Nacional de Desenvolvimento da Educação, ele foi transformado já em 15 de dezembro de 69 em Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE. Olha só a evolução temporal. Subsequentemente, a autarquia passou a fazer isso, ampliaram a abrangência, ao mesmo tempo em que fizeram tal coisa, trouxeram desafios. Está vendo só? Ele está passando para a gente uma informação sobre o que é o FNDE, o seu papel. Concorda comigo? Sim, inicialmente o FNDE funcionava assim, em 97 ele passou a fazer tal coisa. Está vendo? Então há uma evolução temporal. Mais responsabilidades foram transferidas para a autarquia na época tal, foram extintas tais delegacias, exigiu tal coisa. Então ele vai fazendo uma evolução temporal. Vem cá, e essa evolução temporal, essas ações subsequentes aqui, ela tem como intenção mostrar a história de um herói? Ou trazer para a gente uma moral de história? Não. A intenção, ao utilizar o recurso narrativo, foi trazer uma informação para a gente sobre o FNDE. Então, sim, ele se baseia nas tipologias narrativa e expositiva. Tá legal? Lembra que a gente fala, na parte teórica, a gente fala, olha, nenhum texto, é muito difícil você ter um texto com só uma tipologia. É muito difícil. Normalmente o que acontece? Há uma diversidade ali, né? Então, aqui eu posso encontrar trechos que elencam características, eu posso encontrar trecho descritivo também. É normal você ter um texto que ele é dissertativo, né? E você encontrar pontos narrativos descritivos. É normal você ter um texto narrativo e encontrar pontos dissertativos descritivos. Isso é normal. E o propósito, olha só a pergunta, né? Olha só a afirmação aqui feita, para atingir seu propósito comunicativo. Qual era a intenção aqui desse texto? Qual é a intenção?
informar sobre o FNDE. É isso, é informar sobre. E para isso ele utilizou do recurso passando pela essa evolução temporal narrativa. Por isso é certa afirmação.